Senhores, então, quinta-feira, 8 de outubro, 8/10, 9h33, 9h34 agora, e a gente começa a nossa aula de hoje. Nós estamos discutindo a terceira instituição social, que é a escola, e eu vou projetar o quadro para vocês de onde nós paramos na última aula, tá certo? Peço um minuto da gentileza de vocês. Nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá bom? E aqui está o nosso quadro de hoje. Tá certo? A gente vai continuar falando aqui. Dia 8/10, né? Instituições sociais, objetivos e ideologias da escola moderna, tá certo? Então nós vamos falar aqui um pouquinho dessas questões, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, olha que interessante. A escola moderna, da qual nós vimos as características na semana passada, tem como seus objetivos e funções. Deixa eu só voltar a liberar aqui mais gente que está entrando. O Lucas. Bom dia, Lucão. Então, pessoal, olha lá. A escola moderna tem como seus objetivos e funções transmitir organizar, disciplinar e controlar o processo do conhecimento. Então, pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês percebam é que nessa cerne, nessa raiz da escola moderna, a escola moderna ela traz para a gente um processo importantíssimo, que é o processo de hierarquização, certo? De hierarquia, aonde a escola é a detentora, disciplinadora, transmissora e organizadora do processo do conhecimento, certo? O aluno, por sua vez, é aquele que vai receber todas essas questões, certo? Então, esse é o papel da escola moderna. Até aqui, tranquilo? De boa, vocês estão conseguindo visualizar isso. Continuando, tal escola moderna, pessoal, ela também tem os suas ideologias, certo? Olha lá, a escola moderna também nos apresenta alguns formatos de ideologia. O primeiro desses formatos, pessoal, a primeira ideologia é o liberalismo, certo? O liberalismo. Professor, no que vai consistir esse liberalismo? Coloca no indivíduo, toda a responsabilidade do sucesso e ou do progresso. Quando a gente fala em progresso aqui, pessoal, eu quero que vocês se lembrem que a gente também, no liberalismo, está falando de uma escola positivista, onde você precisa do progresso e da ciência. Lembra do positivismo que nós estudamos com Auguste Comte? Isso é muito importante para nós. E ou do progresso, certo?
desconsiderando as condições econômicas e ou sociais nas quais os indivíduos estejam vivendo. Professor, como funcionaria isso? Então vamos lá. Ronald, você consegue abrir o microfone para mim, querido? Ronald, tá por aí? Então vamos lá. Lucão, você tá por aí? O Ronald voltou agora. Ronald, consegue abrir o microfone para mim? Vamos conversar aqui um minutinho. Você tinha caído, filho? Acontece. Então vamos fazer o seguinte. Olha o tópico que eu li aqui. Caio entrou agora também. Bom dia, Caio. Você vai me ajudar aqui num minuto, tá, Ronald? A gente vai discutir aqui a respeito. Ó, o primeiro formato de ideologia que nós temos da escola é o liberalismo, que coloca no indivíduo toda a responsabilidade do sucesso e do progresso, desconsiderando as condições econômicas e sociais da qual o indivíduo esteja vivendo. Ronald, você estuda numa escola pública ou particular? Particular. Você, além de estudar, você precisa se dedicar obrigatoriamente a alguma outra atividade? Então você só estuda, você não precisa trabalhar. Correto. E você então tem mais tempo para estudar do que uma pessoa que estuda e trabalha. Concorda comigo? Certo. Então a minha pergunta para você é o seguinte. Duda, eu vou pegar você como exemplo também. Vamos supor que a Duda, ela trabalha, estuda e estuda numa escola estadual, uma escola pública. Ela tem que estudar à noite para poder trabalhar durante a manhã e a tarde. Você acha que quando você for competir com ela para uma vaga no vestibular, quem vai ter mais condições de atingir essa vaga? Com toda certeza você. Por quê? Porque você se dedica apenas a uma atividade, certo? Então você percebe que cada aluno tem uma realidade diferente, concorda comigo? É aí que está a grande questão. No liberalismo, a gente vai desconsiderar que os alunos vivam em condições diferentes, a gente vai equipará-los, ainda que as condições de vida deles sejam completamente diferentes, realidades completamente opostas, entendeu? Então era basicamente isso. Oi, pode falar. Com quem eu tô falando? O Lucão. Na verdade, a gente vai começar aqui a fazer uma análise um pouquinho mais minuciosa. Lembra que eu trabalhei Marx com vocês, lá no segundo bimestre? O Marx ele dizia para a gente que a gente tem que olhar a natureza e a problemática de tudo. Dentre eles, o Marx apresenta para a gente qual problemática principalmente? A financeira. Então perceba aqui o que acontece. O Ronald, no nosso exemplo, ele pode se dedicar 100% do tempo dele ao estudo. A Duda não. A Duda ela trabalha, estuda, precisa prover o seu sustento. A escola que ela está é uma escola estadual que não dá todo o suporte do qual ela necessita, assim como uma escola privada dá esse suporte. Vocês, mais do que ninguém, conhecem os problemas das escolas públicas.
Vocês veem televisão, vocês leem jornais e vocês acompanham que a questão, muitas vezes, da escola pública, ela é completamente limitada. Então aqui a gente não está fazendo uma investigação rasa, aqui a gente está olhando para problemas sociais e transpondo esses problemas sociais para a realidade escolar. Consegue visualizar isso? Tá, a questão do tempo também vai entrar muito nisso. Por quê? Porque o Ronald ele vai poder estudar mais tempo do dia dele, enquanto ela vai ter que tirar o maior proveito desse estudo no menor tempo possível. Com toda certeza, o nível de dedicação também entra. Mas você concorda comigo que a dedicação dela, por toda a limitação que ela traz, vai ter que ser amplamente maior que a dele. Beleza? E aí, pessoal, a gente traz a segunda questão aqui também, que é o racionalismo. O racionalismo enquanto escola, aliás, enquanto escola não, enquanto ideologia. No racionalismo, nós temos uma valorização do pensamento racional e científico. Professor, então aqui nessa ideologia racionalista, a gente vai valorizar o pensamento racional. O que é valorizar o pensamento racional? Nós vamos desvincular ensino e religião totalmente. Lembra da Idade Média? Na Idade Média, quem fazia o comando, quem fazia o controle dessa escola? A Igreja Católica. O ensino ele era limitado pela prática religiosa, pelo catolicismo. Vamos lembrar que as grandes escolas eram controladas pela Igreja ou controlada pelos reis. Se a gente lembrar lá de Carlos Magno, as escolas palacianas, as escolas palatinas. E claro, na Idade Moderna, a gente tem uma valorização do pensamento científico. A gente tem aquela nova emergência da filosofia. O racionalismo, o empirismo, certo? A investigação através da razão e da comprovação dos fatos. Beleza? Então essa é uma grande questão para nós. Conseguem visualizar essas duas ideologias? Senhores? Maravilha, maravilha. Enquanto alguns de vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada aqui rapidamente. Ana Sofia. Caio. Duda. Enzo. A Ana respondeu que está aqui. João Felipe respondeu aqui, antes de eu chamar o João. Já chamei e já está presente. Cauã. Salve, comédia. Saudade de olhar para você e falar que você é comédia, mano. Lari Lívia. A minha duplinha sertaneja, já disseram que estão aqui. Leandrão. Lucão. Luísa. Tá aqui. Matheus. E o Ronald. Filé. Galera, nesse momento eu estou pausando a nossa gravação.
Beleza?